Olá a todos que estão acompanhando o meu, o seu, o nosso podcast de Engenharia Mecânica. Hoje eu serei o seu apresentador Henrique e junto à mesa estão Max Maina e eu, Guilherme. E sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de Bielas e Ideias. Agora, pessoal, eu vou apresentar as nossas convidadas que estão conosco aqui na mesa. Ela, que além de professora no Centro Universitário FAG, graduada em Engenharia Mecânica com pós-graduação em Engenharia de Segurança, Thalita Furlan. Obrigada pelo convite de vocês. É uma honra para mim poder estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Agradecemos. Ela, que é graduada em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário FAG, uma das pessoas mais importantes em uma empresa do segmento, Karina Borges. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz quando vocês entraram em contato comigo. Agradeço a professora Rosemar, que entrou em contato. Eu tenho um carinho muito grande pela FAG, me formei aqui. E é muito gratificante voltar aqui como convidada de vocês. Nós que agradecemos. Ótimo. Agora vamos explicar um pouco como vai funcionar esse videocast. Um videocast criado por estudantes de Engenharia Mecânica através do projeto de práticas integradas, mas é claro, a gente quer continuar isso em frente e mostrar como que é a nossa experiência como estudantes de Engenharia Mecânica e também mostrar a experiência de formados e até mesmo professores. E também mostrar como de fato é, porque não é um curso fácil e exige muito do estudante, seja fisicamente, até mesmo mentalmente. Para quem está querendo começar Engenharia Mecânica aqui na FAG, a gente vai começar os vestibulares a partir de junho, dia 14 de junho. As provas vão ser das 2 horas até as 6 horas da tarde. Para quem quiser começar a fazer o curso aqui na FAG, já fica a dica aí, já fiquem preparados. Bem, eu como aluno de Engenharia Mecânica me sinto muito honrado por ter vocês aqui, por vocês estarem aqui nos agraciando com a presença de vocês, com a história de vida de vocês. E inclusive eu quero que Thalita e Karina, conte para nós e para o pessoal que está nos assistindo a história de vida de vocês. Bom, então, minha história começou, claro, quando eu decidi entrar na faculdade de Engenharia Mecânica, né? Comecei lá em 2015, se eu não estou enganada. E foi aí um trajeto, né? Alguns tropeços no caminho, algumas DPs, e é normal isso na engenharia. E eu me formei, então, em 6 anos. Durante esse tempo da graduação, eu consegui um emprego em uma montadora de carrocerias para ônibus. Comecei como o menor cargo que tinha na empresa, que era auxiliar de produção. Então, eu desenvolvi, consegui um cargo de montadora, virei lá secretária de gerente, fazia relatórios, plano de ação. E aí veio a tão sonhada vaga de projetista, né? Que foi quando eu falei, eu vou tentar fazer isso. Durante a faculdade, eu não gostava muito de projetos, mas na minha mente, eu sabia que eu tinha que saber fazer projetos para conseguir se tornar uma engenheira mecânica, né? Aquilo lá era o básico para um engenheiro. E foi aí que eu consegui a tão sonhada vaga e entrei como projetista. Foi lá onde os meus sonhos não foram como eu pensava. Um banho de água fria. Um banho de água fria, porque eu não gostava de ficar o dia inteiro dentro de uma sala na frente do computador projetando. E na época, eu não tinha uma mente tão aberta que a engenharia mecânica ela era tão vasta como ela é. Não existe só o projetista. Então, fiquei por lá, acho que deu 1 ano, não lembro se chegou a dar 1 ano, e veio a pandemia. E aí, naqueles cortes, né, que eu acho que em todo o Brasil aí teve os cortes nas empresas, foi onde eu saí de lá e voltei para a empresa familiar. Nossa empresa familiar fica em Corbélia, no Paraná. Tem uma automecânica, tem autopeças, então atendemos desde a linha leve até a linha geral, motor e suspensão, tudo que vocês imaginarem. E fiquei também por um tempo lá, durante a pandemia, estava tudo parado. Foi quando surgiu a ideia, então, de fazer uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, que me parecia muito mais próximo do meu propósito, que seriam ajudar pessoas.
Então, eu fiz essa especialização e, após essa especialização, eu fiz uma parceria com um colega que estudava também com nós, que é o Vinícius Rocha, que é de Toledo. Ele atua como engenheiro, então, mecânico, e eu atuo para ele como engenheira de segurança do trabalho. E, em conjunto, então, a gente consegue atender uma demanda bem maior de clientes, né? E também poder aí fazer trabalhos mais legais aí nessa parte da engenharia. Inclusive, pessoal, vamos dar um atento aqui. As duas estudaram junto no mesmo período e fazem quanto tempo que vocês não se veem? Desde que vocês se formaram? Acho que sim. Foi 2019 a última vez, né? Eu acho que sim. Foi antes da pandemia, foi quando você casou. Uhum. Então foi 2019. Isso não é uma data especial só porque a gente está iniciando nosso podcast. É uma data especial porque é um reencontro. Exatamente. Com certeza. Cara, eu tava no 8º ano quando foi a última vez que elas se viram. Agora eu tô na faculdade. Certo, vamos dar a palavra agora para a Karina? Então, eu me formei em 2019, estudava junto com a Thalita. Eu moro em Capitão Leônidas das Marques, né? Não sou de Cascavel. Iniciei a graduação com o intuito de trabalhar... Já trabalhava na empresa da minha família, né? Então, o intuito era de atuar e desenvolver, melhorar o que a gente já tinha dentro da nossa empresa. Então, a graduação não foi fácil. Assim como muitos outros jovens acadêmicos enfrentam, eu enfrentava todo dia esse deslocamento, né, de vir de Capitão para Cascavel e depois voltar, chegar tarde. Às vezes, quando tinha prova, você ficar estudando a madrugada inteira e no outro dia ir trabalhar e para de tarde, 5h30, pegar ônibus para vir para a faculdade. Então, esse percurso, né, durante esses 5 anos, eu acho assim que foi algo que pesou bastante. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Enfrentamos e estamos aí, né? Então, atualmente, eu trabalho na empresa da minha família, a ABS Carrocerias, que fica em Capitão. Eu atendo outras empresas do mesmo ramo, que é de implementos rodoviários, também na região. Na região tem muitas indústrias, muitas empresas que são dessa área de implementos rodoviários. Então, quem tem interesse em seguir nessa área, eu digo assim, que tem vaga para todo mundo. Só que quem vai conseguir as vagas é quem corre atrás e quem se dedica. Explica só uma coisinha aqui pra gente, né, e quem está escutando. O que seria o implemento rodoviário? Fábrica de carrocerias para caminhões. Como a Thalita trabalhava fabricava ônibus, né? Então, eu trabalho na área de carrocerias para caminhões, caçambas, furgões, pranchas. Então, seria isso. Daí, na empresa também, a gente tem a parte de projetos, tem corte e dobra próprio. Então, todas as peças das carrocerias é feito na empresa. Vamos falar um pouco agora com o público que está começando agora com esse assunto de engenharia mecânica. O que vocês acham que um engenheiro mecânico precisa ter? Ou melhor, o que uma pessoa precisa ter para fazer engenharia mecânica? Eu acredito que inicialmente precisa ter dedicação. Não adianta você falar que você vai fazer se você não se dedicar. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Eu acho até que hoje talvez esteja um pouco mais fácil, porque eu até... Agora tem o chat ali, essas coisas. Não sei como que o pessoal está lidando com isso, mas no nosso tempo não tinha, né, Thalita? Uhum. Então, para você fazer lá uma integral, um negócio, tu tinha que bater a cabeça. Tinha que... Meu Deus, eu imprimia o solution dos livros. Muitas vezes em inglês, tá? A Sim, gente não tinha inglês. Então, tinha que se virar. No máximo, um Google Tradutor. No máximo. Não, era... E listas e listas de exercício. Enormes. Era... Às vezes, a gente ia procurar alguma resposta em livros. A gente folhava o livro inteiro, acabava sem
sem a resposta que a gente queria e talvez com mais umas 5 dúvidas. Quanto mais você começa a estudar, mais dúvidas você tem. Então eu acho assim que com dedicação, se você se dedicar mesmo, não tem, vai dar certo. Perfeito. Como que teve algum tipo de projeto durante a faculdade de vocês que marcou muito essa trajetória? O TCC. O TCC foi um marco na minha vida. O TCC e assim, teve outros projetos de alguns professores que, assim, ficam na memória, sabe? Você reuniu o seu grupo, a gente que nem tinha um grupo bem específico dos colegas, sabe? Aquele grupinho, então... Panelinha. Você vai fazer lá o carinho de rolimã, você procurava aquelas pessoas. Daí um já sabia bem de projeto, você faz o projeto, você corre atrás das peças. Então, era muito legal, né? Sim. Não sei se ainda tem tudo. Tem. Catapulta. Tá tendo. Catapulta não tá tendo, mas a gente tem o guindaste. Que, inclusive, a professora Thalita tá passando esse projeto. Lembra pra da gente. ponte que a gente fez em mecânica estática? Sim. Agora eu passei um guindaste pra eles fazerem. Que legal. A gente também teve o trabalho da ponte. E não é querendo gabar, mas aguentou 160 quilos. E continuando não querendo se gabar, mas a gente só perdeu porque o professor passou pano. Foi enviesado aquilo lá. Foi. Vocês que já estão no mercado de engenharia, o que vocês acham que os profissionais, os engenheiros que estão se formando agora precisa ter? Tipo, precisa ter um curso de SolidWorks um pouco mais avançado do que eu ia ensinar na faculdade. Creio eu assim, vamos dizer que a pessoa... É igual a Karina, né? Ela, muito provavelmente, você faz projetos durante o seu dia. Você conseguiu fazer projetos em cursinho? Mais avançado? Não dá, né? E fiz mais do que um. Então... Para mim, eu também vi isso. Na engenharia de segurança do trabalho, eu fiz a pós, mas eu tive que comprar um outro curso para me ensinar a mexer com aquilo. Porque a parte burocrática, ninguém ensina. O que seria a parte burocrática do... A parte burocrática, igual, na minha área, vou fazer um laudo. Ok. E para quem que eu entrego esse laudo? Como eu faço esse laudo? O fazer o laudo, a gente até, às vezes, vê lá durante a pós, né? O curso da pós. Mas, beleza, fiz o laudo. E agora, eu entrego isso daqui para quem? Né? Então, tem um processo. Você tem que dar entrada naquele laudo, tem que mostrar para a empresa, tem que ser feito a cada tantos anos, lá por causa das normas. E isso, muitas vezes, não é falado durante o curso. Então, você tem que procurar se especializar e se preparar. Além de vender o peixe, né? E outra coisa também é a questão da atualização. Hoje em dia, as normas mudam todos os dias. Na parte dos implementos mesmo, todo dia sai uma norma. Assim como sai uma norma, outra cai, e essa que saiu já daqui a pouco já não está mais em vigor. Então, você tem que estar sempre atualizado. Inclusive, essa é uma pergunta que a gente ia fazer. Existe algum tipo de site, ou pelo próprio YouTube, Google, que vocês utilizam para se atualizar? A Thalita já é a área mais de segurança, que também constantemente está atualizando, né? Quer dar sequência? Sim. Até a gente está com um probleminha agora lá no Engenharia de Segurança do Trabalho. Quem for da área sabe do que eu estou falando. Riscos psicossociais. Tá um debate de entra em vigor e sai de vigor horrível. Eu tô acompanhando um canal no Instagram e tá sendo, assim, bem válido, porque ele dá a notícia na hora, assim. Vai ser prorrogado. Entrou em vigor. Né? Foi prorrogado de novo. Eu vi que foi prorrogado pro ano que vem. Tá uma loucura isso. Então, não tem como a gente ficar lá. O site oficial é o melhor que tem. Mas, infelizmente, a gente não consegue ficar lá 24 horas por dia olhando se foi prorrogado ou não, né? Então, esses sites de Instagram, canais aí, pessoal, às vezes, colegas aí, né, da Engenharia de Segurança do Trabalho, que decidem criar um canal lá para ficar postando atualizações e normas. Isso ajuda bastante a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta que...
aproveitando que estamos falando sobre esse assunto, sobre se atualizar na engenharia mecânica, porque, querendo ou não, é um curso que você tem que estudar o resto da vida. Seja alguma norma e até mesmo, muito raramente, alguma questão física, que nem a gente trata hoje como uma verdade absoluta, mas muitos anos atrás, talvez não era. Mas voltando, você acha que os profissionais, os graduandos, saem bem instruídos dos centros universitários? Não talvez só da FAG, mas de alguma outra universidade. Você acredita que eles são bem instruídos? Ou precisam ir atrás, talvez, de... Uma complementação? Sim, uma complementação. Principalmente com essa questão agora da atualidade, que hoje em dia a gente consegue informação muito rápido, principalmente com inteligência artificial, ChatGPT e afins. Como vocês veem a formação dos novos profissionais que estão saindo para o mercado agora? Eu acho assim que é um tanto quanto preocupante a geração de profissionais que está saindo agora e a geração de profissionais... Já era, na verdade, né? Desde quando a gente se formou, os profissionais de antigamente, que os professores que davam aula para a gente, comparado com de quando a gente se formou. Então, com certeza, tem que sim se especializar, mas ainda essa parte da graduação eu acho ainda que precisa com certeza uma complementação ali. O profissional ele sai cru. Muitos ainda nem fazem, vamos dizer assim, não conhecem lá, não que seja necessário, mas não conhece o chão de fábrica. Vai lá qual que é a matéria que estuda as roscas lá? Dos parafusos? Elementos de máquina? Elementos de máquinas. Então, ele vê aquilo de lá na teoria, mas na prática ele não sabe o que é um parafuso. Nesse projeto, preciso usar um parafuso de aço. Na prática, ele não vai saber o que é isso. Por isso que, às vezes, e eu já senti isso na pele, às vezes, na indústria, os profissionais ainda, no caso, os funcionários, os mecânicos ainda têm um certo preconceito com nós recém-formados. Quando eu me formei, né? Ainda tinha, assim, um preconceito, sabe, de... eu sei o que é isso, mas você que estudou, você não sabe. O cara que tá lá todos os dias, batendo de frente, se acha superior, entre muitas bem aspas, isso. Só por você ter acabado de se formar. Então, não que ele esteja totalmente errado, mas é complicado, sabe? É que a gente vê... Eu tô fora, né? Mas o pessoal que tá lá na fábrica vê todos os dias aquilo. A gente que é engenheiro, a gente não vê isso. A gente trabalha com cálculo e cálculo. Uhum. Então, a gente tem muita teoria, só que pouca prática. Isso é até uma crítica, né, para os centros universitários. Tem muita, mas muita teoria e a gente não vê nada. A gente não vê onde que a gente vai utilizar o devido cálculo, como... Claro, tem alguns professores que ensina o cálculo e ensina a aplicar. Coloca na prática também, né? Tipo o professor Bruno, que ele é professor de ProEx, Prática Integrativas aqui. A gente teve com ele semestre passado. Ele ensinou a gente a calcular tudo o que precisava para fazer o trabalho da ponte, que a gente fez de ponte de palito. Então ele falou, tem esse software. Você pega o material que você vai utilizar, desenha tudo certinho, faz os cálculos básicos que você vai precisar utilizar e entrega pro software que ele já vai te dizer, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Diferente deles que estão lá no chão de fábrica. Quem está lá no chão de fábrica não calcula, só ele já coloca. tem lá e faz. Tá, e para esses profissionais que estão saindo agora, vocês estão saindo muito cru, ainda mais por causa das inteligências artificiais no geral. O que vocês acham que um recém-formado pode fazer para ele não chegar no mercado de trabalho de mão a banana? Eu acho que durante a faculdade, eu sei que às vezes é difícil
você continuar uma graduação, ter o trabalho ali ao mesmo tempo, mas procurar um trabalho que seja nessa área que você está fazendo a tua Que graduação. já tem experiência. Isso. Foi uma das coisas que me ajudou na época, né? Então, eu estava mais ou menos no 3º, 4º ano da faculdade, não lembro muito bem, e eu entrei na empresa. Foi lá onde eu comecei a entender o porquê que eu via algumas coisas aqui em sala de aula. Eu comecei a entender como era aplicada lá. Inclusive, aqui no Centro Universitário FAG, se não me engano, a gente tem as cargas horárias que são obrigatórias para você fazer estágio. E tem, eu acho que, empresas parceiras do Centro Universitário que vai de abraço para você, para te ensinar as coisas. Sim, isso ajuda bastante. E hoje, vamos dizer assim, a mão de obra está escassa. Então, se você se dedicar ali no estágio, com certeza você só tem a ganhar. O conhecimento que você adquire durante o estágio é ali desde uma iniciativa para o mercado de trabalho. Então, você conhece pessoas, um network, né? Então, conhece pessoas, aumenta ali o seu leque de... Você já vai ter uma noção do que você vai seguir depois. Então, eu comecei o estágio numa área, não gostei, então você já nessa área eu não vou seguir, vou procurar outra coisa, né? Então, a importância de fazer o estágio. Eu queria perguntar para vocês também como vocês conseguiram equilibrar a prática e a teoria, que seria no curso. Que nem hoje a gente sabe que para sair um engenheiro, ele precisa ter muita prática na faculdade e fora dela. Como vocês equilibrariam isso ou dariam alguma dica para quem está começando agora a equilibrar essas duas coisas? O meu foi no sofrimento. Na raça. Dormia 4 horas por noite. Não tenho muita dica, não. Tem que ter vontade mesmo. Eu já ouvi alguém falando, o que você faz das 12:00 às 6 da manhã? Exatamente. Então, Inclusive, eu mesmo, com o trabalho da Thalita, né, do Guinaste, tô dormindo umas 5 horas por dia. Que eu chego aqui 10:30, chego em casa 10:30 e vou mexer com o projeto. Tá, Max, mas o que diferenciou para você ficar até esse horário estudando? É um propósito, certo? Não é bem estudando, é projetando. Projetando, mas você não... Se você está projetando, você está estudando. E, do meu ponto de vista, isso é uma coisa que acrescenta muito para mim. Acrescenta. Mesmo que eu perca horas de sono, que é muitas horas para mim, isso é algo que me satisfaz. Então, mesmo que vou perder 5 horas de sono, eu durmo igual. E se você for ver, a modelar em 3D, que é o que você está fazendo, é uma habilidade que está muito, muito destacada hoje no mercado. Tá muita gente recebendo bastante para você modelar em 3D. Eu vejo isso como um destaque para um engenheiro que está se formando. Um cara que sai da faculdade tendo essa skill, já sai muito mais bem preparado do que alguém que acabou de sair da faculdade e está literalmente de mãos abanando. Eu queria saber se vocês conhecem alguma outra habilidade como essa, por exemplo, de modelar em 3D, que agregue ao currículo profissional do engenheiro. Porque, por exemplo, eu sei um pouco modelar em 3D e eu sei fazer projeto de climatização, por exemplo. Só que tem coisa... Isso algo que me destaca já no mercado de trabalho. Só que eu acho que é muito, muito vago ainda. Eu queria adicionar mais coisa no meu currículo profissional para eu ser um profissional indispensável. Assim, chegar na empresa o cara já sorri para mim, entendeu? É isso que eu quero saber, da opinião de vocês, o que é uma skill que um engenheiro mecânico não pode deixar de ter para ele ser bem visto no mercado de trabalho. Como você já tem uma noção da área de projeto de desenhar, eu acredito que você pode se aperfeiçoar nisso. Porque hoje, no mercado de trabalho, como eu falei, quando a gente começou, quando a nossa empresa foi atrás de um profissional engenheiro mecânico,
O que a gente encontrou, ele falou que ele não projetava. Então, na faculdade, a gente sabe que a gente estuda lá a área do projeto. Só que para você se aperfeiçoar e saber fazer, porque eu tenho certeza que você sabe, o conhecimento que você tem, você se dedicou não aqui, né? Muito fora daqui, então, totalmente fora daqui. Essa dedicação que você teve, essa organização, porque para você trabalhar na área de projeto, você tem que ser uma pessoa organizada. Muito. Senão tudo se perde. Então, aí já é um ponto positivo, se você é organizado. Eu acredito que é só adequar e pegar mais áreas, porque, por exemplo, na área de carrocerias mesmo, você faz a montagem da carroceria, vai saber lá, aqui eu vou parafusar, na hora que o laser vai cortar, você já vai colocar o furo, na hora que o montador for montar, vai encaixar e vai dar tudo certo. Então, isso é uma área muito interessante. Não sei se você vai seguir nessa área, que nem você falou que é na área de ar-condicionado, Isso, né? De climatização. De climatização, então é uma área que tem muita procura. Tem bastante. Bastante procura. Eu mesmo não... Por isso tem que ser organizado, porque não, se você dá um probleminha ali, já todo mundo passando calor, já todo mundo sofre daí. É isso aí. Inclusive, vamos falar um pouco sobre quem vai começar agora. Quem está terminando, na verdade. O que vocês acham indispensável para uma pessoa que está acabando de se formar? O que ela tem que aprender? Terminou a faculdade, o que ela tem que aprender para poder entrar no mercado de trabalho? No primeiro passo, no caso, né? Isso. Eu acredito que se você saiu da faculdade agora, na minha opinião, já comece uma pós-graduação. Então, você já está ali naquele pique. Eu mesmo, quando me formei, iniciei uma pós-graduação em gestão da manutenção industrial, que era o que, no momento, eu achava que entrava mais na área que eu estava interessada, né? Então, já aproveita que você está ali naquele pique e já faça. Então, além disso... você ter ali que nem a Thalita falou que trabalha junto com o Vinícius, você ter essas amizades, sabe? Network. Isso é muito importante, porque um indica o outro. Isso é muito legal. Um indica o outro, você tem aquela troca ali de experiência, aquela ajuda, então eu acredito que isso é... Inclusive, isso daqui é um network, né? Vai que Sim. uma das duas goste da gente e queira contratar. Eu acho que o networking ele acaba sendo mais importante do que você ser realmente um engenheiro excelente. Às vezes você nem é... Nossa, eu não sou sabedora de tudo, né? Mas se você tem o contato... Ter os contatos, gente. Procurem contatos. Eu conheço uma galera que, se for ver, assim, tipo... não tem todas as skills que a gente sonha, mas o cara tem o contato, ele conhece uma galera e aí faz acontecer, entendeu? E eu acho que no momento que eu tô agora, tô me formando ainda, né? Mas a galera que tá na faculdade agora é o que vai sair lá para frente, vai ser um engenheiro lá na frente e vai se tornar um profissional bom ou não. E estar perto da galera que vai se tornar um bom profissional vai fazer você estar junto, né? E é isso aí. É aquilo, né? Como que é? Me diga com quem andas. Eu diria que tu és. Então isso é um ditado bem válido. Durante a nossa graduação, que nem vocês, eu acredito que tem os grupinhos ali, né? Então, esse pessoal que a gente tem mais contato, eu mesmo converso até hoje. Então, a gente troca muita informação. E isso eu acho muito legal. Você ter alguém com quem você conversar, sabe como que é isso. E outra coisa que, assim... entrou um cliente em contato comigo. Eu não sei exatamente como que eu vou fazer isso. Ninguém tem a resposta sempre de tudo. Então, você
ter a capacidade de correr atrás, de pesquisar. Não, eu quero fazer, eu vou ver como que faz. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Não ter medo. Eu não sei, não dá. Não é para mim. Ok. Mas se você tem a capacidade de correr atrás, de pesquisar e estudar, porque hoje a gente que se formou lá atrás, a gente não lembra tudo. Então, o estudar, você não vai estar diariamente durante o resto da tua vida. A gente falou, a gente deu umas dicas para quem está começando a faculdade, para quem está terminando a faculdade, para quem já terminou e está entrando no mercado de trabalho. Vamos falar um pouco sobre as pessoas que estão na faculdade agora. Um ponto muito importante. Não é todo mundo que tem a condição financeira de só fazer a faculdade e ficar livre de resto. Que dica vocês dão? Melhor ainda, conta um pouco da experiência de vocês. Como vocês fizeram para equilibrar trabalho e faculdade? Bom, eu aderi ao FIES na minha época. Não sei se ainda existe isso. Sim. Deve existir, né? E eu consegui uma parte e o resto eu tinha que me virar. E aí foi onde eu entrei nessa empresa, aqui em Cascavel. E aí eu tinha... Gente, aluguel, todas as despesas que você gasta, mais o tanto ainda que eu tinha pagado da faculdade. Então, assim, a minha experiência, pelo menos, foi bem... Brutal. Foi bem sofrida. Mas, assim, 5 anos passou bem rápido, né, Karina? Tá Eu acho que eu só cresci. Não Tá tenho... viva, tô viveu. viva, exatamente. Então, esse período da faculdade, o que eu fazia, como eu tinha esse período ali de se locomover até a faculdade, então, muitas vezes, quando tinha prova, vinha estudando no ônibus, chegava em casa e estudava. Eu não sei se alguém de vocês são todos de Cascavel, Eu tô morando aqui. mas é de fora também? Eu sou de fora, só que eu vim pra Cascavel só pra fazer a faculdade. Então agora eu tô morando aqui. Então eu acredito assim que quem mora aqui ainda tem um passo mais perto. Mas essa questão da dedicação, que nem eu já frisei antes, estudar. Eu, assim, sempre estudei nos finais de semana. Então, no final de semana, chegava em casa e estudava. Era sempre fazendo lista de exercício. Eu acredito que isso foi um grande diferencial. Que mais? Eu tenho uma dúvida. Nessa coisa de conciliar trabalho e faculdade, em algum momento na vida, vocês, durante a formação de vocês pensaram, sei lá, em largar as petecas e, sei lá, fazer outro curso, trabalhar com outra coisa, desistir do curso? Em nenhum momento eu pensei em Eu desistir também. durante o curso. Eu pensei em fazer outro curso depois de formada. Eu de desistir também, não... Só não via a hora de me formar. Assim, era aquele negócio que precisava o quanto antes, que até a nossa empresa nunca teve um outro profissional. Então, antes de eu me formar, quando estava no ensino médio ainda, que a gente foi atrás de um engenheiro mecânico, então a ansiedade era: vou me formar para fazer a documentação das carrocerias da nossa empresa. Então, hoje... Você já tinha um plano já. Sim. Você tinha o porquê de fazer a faculdade. E não que foi algo obrigado, porque o meu pai trabalha com isso a vida inteira. Então, você tá ali automaticamente Vivendo aquilo junto com vivendo ele. aquilo junto. Então, não que era algo obrigado, eu fiz porque quis. Então, Praticamente trabalharam um momento em família. A gente não sente na pele isso de ter que vir de outra cidade aqui para estudar. Só que a gente tem o nosso colega, que é o Vitor, que está no backstage aqui, que ele é lá de Palotina. E hoje mesmo ele teve que matar umas horas do trabalho para vir aqui para auxiliar a gente a fazer o trabalho. É um guerreiro. com certeza. O que te surpreendeu quando você começou a trabalhar na engenharia? O que vocês viam na faculdade? Que tipo assim, eu não sabia que era feito desse jeito. Ou, para mim,
calcular é muito mais difícil do que só fazer. Tem uma experiência que eu tive quando eu me formei. Eu acho até que ninguém ensinou isso na faculdade. Eu acho que não. Mas eu não sabia fazer uma ART. Uhum. Não foi ensinado, eu também tive que correr atrás disso. Olha, Eu por não incrível sabia. que pareça, eu já tive que aprender a fazer uma IT também. Não, eu não assino nada, né? Mas eu já tenho essa skill a mais. E não é tão fácil quanto parece. Acho até que agora tem, porque tem um rapaz que trabalha junto comigo, até ele estuda aqui na FAG, o Nicolas. Ele tem o CREA Júnior. Então, eu acredito que vocês ainda Eu têm tenho CREA uma... Júnior. Então, ele já estava... Então, eu acredito que isso já atualizou de quando a gente se formou. Mas eu, quando me formei, eu não sabia fazer uma ART. Eu tive que pedir ajuda. Inclusive, a gente, na verdade, foi meio que obrigado a fazer o CREA Júnior, que o nosso professor Bruno, o trabalho da Ponte, ele meio que obrigou a gente a fazer o CREA Júnior. Ah, então... Então, valia um ponto extra lá que ele falava. Mas, ó, vai valer a pena, porque... Ó, eu sofri com isso, então vocês já têm aí um pontinho a mais, que já sabem como que funciona, né? Teve alguma coisa que você não aprendeu na faculdade, que gostaria de ter aprendido na faculdade, mas aprendeu só na prática? Acho que a parte burocrática, que eu até comentei antes, é uma. Porque essa parte é bem... A RT mesmo, né, Karina? Eu tive que pedir ajuda para um colega que já fazia RT para conseguir despachar o problema que eu tinha ali no horário. Mas eu acho que assim, é a parte burocrática mesmo. Vocês que já estão mais tempo no mercado de trabalho, quais áreas da engenharia mecânica ou da engenharia como um todo, vocês acham que são as partes mais promissoras, financeiramente falando? Olha, financeiramente falando, não sei assim responder, mas a engenharia mecânica é muito vasta, né? Aonde você imaginar, tem um engenheiro mecânico. Então, eu acredito que hoje o que está mais em ascensão é a área da automação, da robótica, devido à falta de mão de obra nas empresas. Isso no meu ponto de vista. Hoje as empresas não têm mão de obra. Então, você precisa lá regular um robô, por exemplo, né, um robô de solda. Você precisa fazer o projeto, dizer, ele vai soldar aqui e tal, ajustar, né? Então, cada vez mais, isso vai estar presente. Desde o robô de solda, a pintura, que já aqui em Cascavel mesmo tem, muitas empresas já tem, né? Impressão 3D. Impressão 3D também que está... bombando aí. Inclusive, estão lançando um novo tipo de filamento para impressora 3D. Ele é um filamento metálico para fundição. Você desenha a peça com a impressora, simplesmente pega ela pronta, coloca uma fundição, pronto, a peça já está pronta. Questão de minutos. Isso são coisas que quem está vendo de fora acha que é coisa muito simples. Só que para quem está dentro da engenharia, não só da engenharia mecânica, mas como um todo, isso é algo incrível. Hoje, principalmente você, Thalita, como professora e conhece já alguns alunos, sabe como são, o que você acha, o que vocês acham do futuro da engenharia mecânica aqui em Cascavel? Essa região aqui, ela é muito boa para a engenharia mecânica. Assim como a Karina acabou de responder ali, o Max, além da parte de robótica, a gente tem o agro aqui, que é muito forte. E sabemos que nós, como engenheiros mecânicos, podemos atuar em maquinários agrícolas. Então, hoje, vamos falar assim, por exemplo, o agricultor está lá precisando passar os venenos, né, que tem que passar lá durante um tempo lá da plantação dele. Hoje, na cidade até onde eu moro, maior parte do pessoal,
é agricultor, uma cidade pequena rodeada por plantação. Então a gente vê muito drone fazendo esse serviço agora. E era algo que antes eles utilizavam, nem sei o nome daquilo lá, não sou da área. É, drone agrícola. Mas é como se fosse um maquinário assim gigante, Pulverizador. né? Pulverizador. Isso mesmo. E eles reclamavam porque aquilo lá, ainda mais agora em plantio de milho, aquilo lá acaba amassando o milho, eles acabam perdendo. Então eles estão tendo esse ganho com o drone. E é uma parte que é inteira nossa, né? Tem muita engenharia mecânica num drone, num maquinário, onde a gente consegue fazer um estudo para que a pessoa que seja dona daquilo ali tenha uma menor perca do seu produto, né? Menor perca de lucro também. Querendo ou não, a engenharia mecânica, igual a Thalita comentou, a engenharia mecânica e o agro estão andando de mãos dadas hoje em dia. Tanto que a gente pode ver como a engenharia mecânica veio ajudando nos últimos anos, que nem alguns anos atrás a gente falava, cara, e se a gente pegasse um drone para passar por cima pulverizando? O pessoal ia falar, não, você tá louco, cara, não vai aguentar, não tem como. E, inclusive, antes a gente passava com o trator, passava com os pulverizadores no trator, igual você falou que acaba perdendo, mas antes disso, antes de termos os tratores, a tecnologia do pulverizador, a gente tinha que fazer no braçal, tinha que ir, até hoje em dia tem um pessoal que faz isso. Aqueles galão de 8 litros que você bota nas costas assim, 8 vai litros não, 20, filhote, muito mais. É o de 20. Cara, Nossa senhora. hoje em dia, muita gente sofria com isso, trabalhadores, e a engenharia mecânica trouxe isso, mudanças, avanços que acabaram ajudando essa parte do agro, fazendo com que não fosse um trabalho que sofresse muito. Para a gente encerrar, vamos só fazer uma última pergunta aqui. Que mensagem que vocês deixam para as pessoas que estão começando agora a engenharia mecânica, ou para quem já está cursando, ou para quem já está sendo disponível para o mercado de trabalho, como diz a nossa Rosemar? Para quem está desesperado com as matérias que estão pegando DP também. É uma parte importante. Eu acho que a principal mensagem é dedicação, né? Entender o seu propósito, o que você quer e trabalhar em cima disso. Não importa se vai durar 5, 6, vai pegar DP, peguei DP, não tem problema. Faz mais um ano, eu sou a prova viva, tô aqui. Então, tenha dedicação. Eu sei que às vezes algum tempo pode ser que fique um pouquinho mais pesado, mas continue, que vai dar tudo certo. E, igual a Karina falou, acabou a faculdade, já começa uma pós no que você mais se identifica, que tem certeza que vai dar tudo certo. Amém. E se dediquem nos estágios. Se você tem oportunidade de fazer um bom estágio, se dedique. Vá atrás de uma área que você tem interesse, já para você ter noção se você gosta ou não. E seja organizado. Então, principalmente, se você é organizado com as coisas da faculdade, com a vida, com tudo, você leva na sua profissão, na sua carreira. Então, seja organizado desde agora. Eu sei que tem gente que tá dentro ali, que ser organizado, e quem não é também, mas procure ser organizado na sua vida, no seu estudo. E como a Thalita falou, procure já sair da faculdade e fazer uma pós-graduação. Essa é uma coisa muito importante. Muito importante. E é, inclusive, algo que é muito martelado, não só pelos próprios alunos, ou quem está cursando, mas, inclusive, pela família. A família bota um peso muito grande nisso. Inclusive, um ex-colega nosso, que saiu, ele teve que fazer a faculdade logo depois que saiu do ensino médio. E, tipo assim, ele não fez porque ele queria, mas sim porque ele foi obrigado a fazer. Então, tanto que ele deixou agora a faculdade porque ele viu, cara, não é pra mim. E saiu. Fez uma boa escolha. É melhor sair do que Sim. perder 5 anos da vida. Sim. Imagina, tipo, ficar, sei lá, terminar a faculdade e o cara também fala, beleza, fiz 5 anos, e agora?
não gosto de trabalhar nisso, vou trabalhar preso nisso o É resto muito da minha vida. difícil você trabalhar em algo que você não vê objetivo, não vê propósito naquilo. Então, Só que, vamos dizer, a área da engenharia mecânica tem muito... tem É um muito- colega nosso, você viu que ele está trabalhando com engenharia clínica? Maurício O se Maurício. formou junto com nós e hoje eu E acho um que grande ele é profissional. coordenador? do São O Lucas. coordenador ali de São Lucas, de engenharia clínica. Só vou dar um Super legal. atento aqui para o pessoal que está assistindo do quão ampla é a engenharia mecânica. Engenharia mecânica, lá a gente pode atuar seja na parte mecânica, como propriamente dita, seja na parte de medicina, porque a gente pode fazer marca-passo, aqueles pulmões de aço que faz com que as pessoas respirem. Pode atuar na parte agrícola, fazendo tratores, caminhões, tudo, literalmente. Carrocerias, inclusive. Pode trabalhar, se eu não me engano, até mesmo em estradas, fazendo rodovias e afins. Bom, perfeito. Thalita, Karina, eu queria agradecer de novo para vocês. Eu sei que vocês cederam um tempo que talvez estaria sendo ocupado por outras coisas. E agradecer de novo aqui por todos nós, o Vitinho também, que está lá no backstage, por terem vindo aqui hoje passar as experiências que vocês tiveram na faculdade, dicas para quem está começando agora. E obrigado também para você que está assistindo e que assistiu também o primeiro episódio de Bielas Ideias. Bem, não fiquem tristes que o nosso primeiro videocast acabou. Semana que vem tem mais. O João Tasca, o Eduardo Braganolo e a Maria Dutra vão nos contar o papel da engenharia mecânica na exploração espacial, os erros famosos e o que podemos aprender com ele. Então fiquem ligados nos próximos capítulos.